Então, pessoal, boa noite. Hoje vamos comentar alguns aspectos jurídicos, penais, processuais, legais até, em relação a essa série da HBO Max, que é o caso Daniela Pérez, o nome da série Pacto Brutal. Assisti inteiro, Calil? Viu os 5 episódios Assisti. já? Também, Aham. maratonei, fim de semana, vi 5 no fim de semana. Achei uma produção muito boa, gostei da produção, a forma como a montagem da série, o roteiro, achei produção bem feita. Então, eu e o Calil, a gente decidiu falar alguns aspectos dessa série porque vi assim, algumas pessoas ficaram com um mal entendido, não entenderam bem por que tal situação foi aplicada ali de uma forma ou de outra, por que os réus foram condenados ali a 18, 19 anos de reclusão, mas ficaram apenas 6 ou 7 anos em regime fechado. Então, a gente resolveu discutir alguns aspectos dessa série. Acho que o que a gente pode começar, Calil, é a questão da lei de crimes hediondos, né? Que é a lei de 90, mas ela teve essa alteração que a gente viu na série, né? Através de uma iniciativa popular, em 94 eles conseguiram alterar a lei de crimes hediondos para incluir o homicídio qualificado. Como é bem destacado na série, na redação original da Lei de Crimes Hediondos não havia elencado ali o homicídio qualificado como uma modalidade de crime hediondo, né? Na verdade é um ponto bem interessante que eles trazem na série, essa questão dos crimes hediondos, porque essa lei dos crimes hediondos, quando ela surgiu, ela veio aí para demonstrar, de certa forma, uma maior reprovação do Estado para alguns crimes que vinham acontecendo bastante, né? Mas um ponto que a própria mãe da vítima comenta nessa série é que quando ela foi ler a lei dos crimes hediondos, praticamente só tinham crimes patrimoniais, né? Que tinham envolvimento com o patrimônio, né? Então, Uhum. assim, você não tinha o homicídio ali, um homicídio qualificado, nem nada disso, né? Eram crimes ali relacionados a extorsão mediante sequestro. Deixa eu abrir aqui o artigo primeiro. Eu tô até com o artigo primeiro, você quer que eu leia para você? Pode ler, aham. Tá, então na redação original da Lei de Crimes Hediondos, então são considerados hediondos os crimes de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Uhum. Extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro, na forma qualificada, deu estupro, o atentado violento pudor, que não é uma modalidade de estupro, né? Hoje foi unificado esse tipo de crime. Epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, ou substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte. Então, o genocídio, mas realmente o homicídio ele não tá. Você tem crimes que têm resultado morte. Oi, Calil, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Travou aqui pra mim. Então, como eu estava dizendo, você tinha ali crimes ali com resultado morte, né? Como o próprio Uhum. latrocínio. Mas só que eles são crimes que estão elencados ali no capítulo dos crimes contra o patrimônio, né? Não é um crime contra a vida, né? Como é o caso do homicídio. Daí Exatamente. só após essa mobilização que daí houve essa alteração para incluir o homicídio qualificado. Um ponto complicado aí da lei de crimes hediondos, na minha opinião, é que ela nem explica o que seriam os crimes hediondos, né? Uhum. Assim, a gente tem aí o entendimento de que um crime hediondo é um crime que causa uma maior repulsa, uma maior, enfim, reprovação, né? Mas isso aí é um entendimento meio que geral, não tem nenhum lugar na lei dizendo que é isso. Então fica meio que essa coisa aberta, assim, o que seria realmente esse significado de hediondo em si, né? Mas aí, enfim, veio com esse objetivo de demonstrar que determinados crimes tinham uma maior repulsa, né, uma maior reprovação, mas quando você pensa, por exemplo, num homicídio, e um homicídio qualificado da forma como esse aconteceu, né, para quem assistiu a série sabe como que foi, é um tipo de crime que você pensa que causa, né, certa repulsa, pode ser considerado sim um crime hediondo.
Então aí Uhum. veio toda essa questão que a própria série retrata da mãe da vítima, né? Indo atrás dessa questão para incluir na lei dos crimes hediondos o homicídio qualificado, que é uma coisa que não tinha, né? Não tinha crimes realmente relacionados, crimes contra a vida em si, né? Eram só crimes relacionados contra o patrimônio quando tivessem resultado de você tirar a vida de alguém por causa disso. Ou ali Uhum. o caso do estupro também, né, que é o atentado violento ao pudor, que são crimes sexuais, mas um crime contra a vida em si não era considerado parte da lei dos crimes hediondos. Uhum. E até uma questão de política criminal da época, né? Agora, é curioso, assim, o motivo de não terem colocado o homicídio ali. Não sei se foi um erro, né, do legislativo nesse sentido, mas a questão do crime hediondo, como você mesmo citou, não tem assim, uma definição que é hediondo, né? Eu penso assim que é mais uma questão da política criminal mesmo. O Congresso elegeu um rol de crimes assim que merecem um tratamento diferenciado pelo direito penal, pela própria execução penal, e resolveram criar esse rol de crimes. E até porque tem questão também do mandamento constitucional, né? A questão ali dos crimes equiparados, né? Uhum. Acho que até a questão do próprio crime de onda ali tem mandamento de criminalização constitucional. Eu acho Mas que teve um pouco de relação com o número alto de extorsão mediante sequestro que estava acontecendo também na época. acho que na Então época aí teve, não sei veio, se foi do Abílio Diniz, foi teve aquele não sei se do gosta criador do Rock in Rio também. do Medina, É. teve do Washington Oliveto também. Mas é uma questão de política criminal, né? De como você tem assim, Uhum. uma situação que gera um grande clamor popular, assim, o Congresso ele acaba legislando nesse sentido, né? E foi o que aconteceu nesse E caso também, né? Pelo clamor foi. popular ali, ela conseguiu essa alteração da lei para incluir o homicídio qualificado, né? Mas isso é uma Que coisa que a gente. eu até particularmente, assim, minha opinião pessoal, eu até acho proporcional, assim, o homicídio qualificado, ele tem um tratamento diferenciado, né, comparado a outros crimes, né, como o próprio homicídio simples ou um roubo, enfim. Homicídio qualificado você tem aquela questão do meio cruel, meio que impede a defesa da vítima, enfim, Uhum. ele acho que merece realmente um tratamento jurídico diferenciado, até por uma questão de proporcionalidade, pelo bem jurídico, assim, que resguarda, que é a vida, né? Eu acredito que se a gente for definir assim um rol taxativo de crimes que merecem uma maior reprovação do Estado, eu sou da opinião que com certeza o homicídio seria um deles, né? Porque, enfim, Sim, é sim. um desrespeito a um bem jurídico ali que é a vida. Uhum. Mas eu entendo que foi meio que uma coisa de uma questão de política criminal da época Ah, mesmo, sem de dúvida, demonstrar sem que o dúvida. Estado reprovava determinados crimes que estavam acontecendo bastante ali e mostrar, olha, agora a gente está aplicando uma lei mais dura, como acontece até hoje, né? Está acontecendo muito crime de determinado crime específico, o pessoal do Congresso vai lá e aumenta a pena, demonstra que o Estado Exatamente. reprova mais daquela forma e dá um tratamento mais rígido, né? Exatamente. Exatamente. Até o que a gente já comentou da outra vez, né? É o problema do populismo penal. Você, em vez de ter uma discussão, um debate maduro a partir assim de estudos criminológicos para você fazer uma política criminal, você acaba indo para o caminho mais fácil, que é o populismo penal. Você tem um Uhum. clamor popular, o Congresso dá uma resposta rápida para atender esse clamor, mas muitas vezes nem é pensado quais as consequências, né? Porque a legislação penal é complicada, porque você cria ali uma legislação abstrata que vão se aplicar em vários casos concretos, mas a partir disso você vai ter respostas concretas, né? Pode ser boas ou ruins, né? Então, esse é o problema, não ter um debate assim através das comissões, enfim, toda essa pressa legislativa que o É, populismo penal falta acaba. falta um estudo criminológico dos possíveis resultados, né, dessa Uhum, lei que está sendo aprovada ali, né? É muito aquela questão de senso comum, assim, tá acontecendo muito de tal crime, a gente reprova esse crime, então, né, vamos uhum, aí mostrar que a gente está fazendo alguma coisa, até mesmo simbolicamente, dar um tratamento mais grave, mas não se estuda qual seria o efeito, ou se realmente seria alguma coisa que teria algum efeito para combater realmente esse crime que está acontecendo, né? E uhum. é uma coisa que aconteceu não só nessa questão da lei dos crimes hediondos, que teve muita coisa que foi revertida até depois por ser considerada inconstitucional,
mas acontece constantemente aí, né? E acaba gerando até algumas desproporcionalidades na lei penal, né? De questão de penas, assim, que Exatamente. crimes com penas maiores, com bens jurídicos desproporcionais, assim. Exatamente. Até a gente estava falando a questão dessa alteração que foi promovida através de uma iniciativa popular, né? Ali da iniciativa popular que até eles tratam na série, né? Que fizeram uma campanha com atores e eventos na TV. E a lei da iniciativa popular ela tem uma previsão no artigo 14, inciso 3 da Constituição. Pelo que eu verifiquei, até curioso, na época, a princípio não tinha uma lei regulamentando esse dispositivo constitucional. Verifiquei pela minha pesquisa, só em 98 teve essa, só confirmar aqui, isso, 98, e teve essa alteração para regulamentar, na verdade, a criação, né, da lei que regulamentava a iniciativa popular, que é a Lei 9.709 de 98. E daí no Uhum, artigo 13 ela tem ali a regulamentação. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% do eleitorado de cada um deles. Então, teria que ter ali um percentual mínimo do eleitorado dividido por 5 estados. Mas só que essa é a regulamentação de 98. Tentei uhum. buscar qual era a regulamentação de 93, 94, não consegui, mas creio que algo nesse sentido. Talvez fosse até regulamentado pelo regimento interno da Câmara, mas não foi tão a fundo na pesquisa. E eles Eu conseguiram acho que alterar. tem na Constituição ali também, no artigo 61, parágrafo 2º, exatamente o mesmo texto, né? A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, mas eu também não sei quando que isso entrou, né, na Constituição, porque ali mesmo não diz. Uhum. Mas na série ali eles mostram, né, que conseguiram 1,3 milhões de assinaturas e por todo o Brasil, né? Mas eles não explicam exatamente essa questão de como que funciona essa iniciativa popular. Uhum. Exatamente. Foi acho que como eles mostraram mesmo, né? Através de um documento, com abaixo assinado ali, de atender o número de assinaturas, eleitores, até eles deixaram bem claro, né, que teria que ser em várias regiões do Brasil ali para atender Uhum, esse requisito. E então, daí foi adicionado o homicídio qualificado a partir de 94, ele foi adicionado no rol dos crimes hediondos. Mas é legal para a gente definir aqui para nosso público o que é exatamente um homicídio qualificado. Então, o homicídio ele é dividido em duas formas, né? Um homicídio simples, vamos chamar assim, e um homicídio qualificado. O homicídio simples ele tem uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. De um homicídio qualificado, ele está no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Então, são modalidades ou formas que esse homicídio é cometido que ele ganha essa qualificadora. Então, aqui, ó, se o homicídio é cometido mediante paga, promessa de recompensa ou por motivo torpe. Motivo torpe foi uma das qualificadoras, nesse caso da Daniela Pérez. Inciso 2, por motivo fútil. Inciso 3, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel, que foi uma outra qualificadora também, meio cruel que o júri considerou. Ou que possa resultar em perigo comum. Inciso 4, mediante a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulta ou torne impossível a defesa do ofendido. E 5, para assegurar a execução ou ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. O homicídio qualificado ele tem uma pena de 12 a 30 anos. No caso, o júri considerou duas qualificadoras nesse caso. Foi o motivo torpe e o meio cruel, não para foi considerar. a dificultar a defesa do ofendido? Eu não lembro agora. Eu achei, eu achei que fosse, eu imaginei que fosse. Achei que fosse dificultar a defesa do ofendido e o meio cruel. Mas Uhum. verifiquei, até tem um site da Daniela Pérez sobre esse caso todo, eu pesquisei lá, tem um trecho da sentença, e o júri considerou essas duas qualificadoras, o motivo torpe e o meio cruel. Então também achei que fosse possibilitar dificultar a defesa da vítima. Entendi. E
Então, mas só que daí, o que mudou, considerando esse homicídio qualificado como um crime hediondo? A diferença na época que a lei de crimes hediondos não permitia a progressão do regime. O crime hediondo na época, pela lei, pela redação original, ela tinha que ter, o cumprimento da pena teria que ser integralmente fechado, em regime fechado. Até é discutido na série, né, que eles tiveram a progressão no regime com o cumprimento de um sexto da pena e tal, e por isso que eles conseguiram também alterar, teve todo esse clamor para alterar a lei. Mas Essa é uma lembrando que ela questão não. que a própria mãe da vítima traz na série, né? Tem um episódio ali que aparece ela dando entrevista, que ela queria arranjar um jeito de mudar a lei para que eles cumprissem a pena pela qual eles foram condenados o tempo todo Uhum, na prisão, né? E ela até fala, usa mais ou isso, menos essas palavras assim. E exatamente. aí tinha a questão da progressão da reincidência, quando não fosse reincidente e tal, como ele não era reincidente também, tinha a progressão do regime antes, e aí ela dá nessa entrevista falando que ela queria que eles cumprissem na cadeia toda a pena pela qual eles fossem condenados. E daí ela vai atrás, né, por uma orientação talvez do advogado dela, não lembro com quem que ela cita ali, Uhum, dessa questão de tentar tá bem, incluir o homicídio qualificado nessa lei dos crimes hediondos, porque na época, né, os crimes hediondos, uhum. eles não tinham progressão de regime, né? Exatamente. Na época, até 2006, 2007, não havia progressão no regime. Quem era condenado por um crime hediondo, ele teria que permanecer até o final do cumprimento da pena em regime fechado. Então, esse é um dos motivos que ela quis também alterar. Só que ela Uhum. até mesmo deixa claro na série, olha, eu sei que isso não vai se aplicar ao meu caso, pois a lei penal ela não pode retroagir em prejuízo do réu. Né? Então, mesmo tendo essa alteração, não se aplicaria ali aos dois condenados. Né? Só que Uhum. daí o Supremo, não sei se foi 2006 ou 2007, através do habeas corpus, ele acabou até julgando inconstitucional a questão do... Tem até uma súmula, né, do Supremo a respeito da progressão, porque você restringir o cumprimento da pena integralmente fechado, você ofende a princípio da individualização da pena. Né? Esse é o problema. Sim. O Supremo julgou inconstitucional. Só que daí, em 2007 o Congresso aprovou a alteração na lei de crimes hediondos para permitir uma progressão diferenciada. Não aplicaria a progressão de um sexto, que é a progressão da lei de execução penal, né, à época. Daí aplicaria no crime hediondo de 2/5, se fosse réu primário, ou não fosse residente específico, na verdade. E 3/5 se fosse residente específico. Essa foi a operação. Mas não se aplicaria aos dois ali nesse caso. Que o deles ali já não poderia retroagir a lei, né? Mas até Não, para a questão de política criminal, assim, essa questão de cumprir a pena integralmente no regime fechado não é muito interessante, né? Porque não. óbvio, cada caso é um caso, né? Não tem como dizer, todos os indivíduos ali vão estar recuperados ou não vão estar, enfim, tem toda essa questão que ela até traz na série, que ela teve a impressão de que eles não se arrependeram, por isso que ela não queria, né, que Uhum. progredisse, mas a questão de política criminal também não é interessante que isso aconteça, né? Porque, imagina, você mantém ali a pessoa é, só no regime fechado o tempo todo, e daí, quando sair da prisão, como que essa pessoa vai sair sem a reinserção de forma gradual na sociedade, né? É muito complicado isso. Exatamente. Até lembro uma palestra que eu vi com o Paulo César Busato, que é procurador de justiça aqui do Paraná, professor, treinador. Ele falou na época que o Supremo julgou inconstitucional essa questão do regime integralmente fechado, né, na lei de crimes hediondos. Não sei se foi a Gazeta do Povo, enfim, um jornal de grande circulação aqui no Paraná. Entrou em contato com ele para saber a opinião dele, né? Ele está lhe contando, a jornalista ligou para ele. Então, doutor, eu quero saber a opinião do senhor sobre essa decisão absurda do Supremo Tribunal Federal. Ele falou, pô, mas se você já está dizendo que é absurdo, porque isso é minha opinião, né? Ele já É, começa assim. Daí ele falou para ela, exatamente. olha, veja bem, você tem ali uma pessoa que foi condenada, vamos supor, a 20, 30 anos, né? Você prefere que esse cara passe 20 anos encarcerado, daí ele cumpra a pena dele, e no dia seguinte ele sente do teu lado, no banco de ônibus, ou você prefere que aos poucos ele seja reinserido à sociedade? Pois Ele é. falou, pensando assim, né? Falou, pô, mas claro tem que pensar assim.
tem que ter uma política no sentido de você reintegrar gradualmente a sociedade, né, o condenado. E aquilo que eu Faz falo sentido também. você pensar nesse ponto de vista de vingança, assim, né? Putz, aconteceu um crime muito reprovável, muito bizarro, e eu quero que esse indivíduo seja punido, fique preso, seja afastado da sociedade. Faz muito sentido. E o ser humano tem muito disso, e a lei penal também tem muito disso, né? De você piorar cada vez mais a lei ali, porque você quer que, né, tenha realmente uma retribuição por aquele crime que aconteceu. Mas a gente precisa pensar também do ponto de vista racional, né? Pensando do ponto de vista racional, você precisa em algum momento esse indivíduo vai sair da prisão, Uhum. ele vai encerrar o cumprimento de pena dele, né? Não existe pena perpétua aqui no Brasil. Então, em algum momento ele vai sair. É melhor que ele saia direto de um ambiente totalmente hostil, que ele está ali o tempo todo com outros, né, outras pessoas que foram condenadas, enfim, 100% isolada da sociedade, ou que ele seja aos poucos sendo reinserido, né? É muito melhor que aos poucos ele seja reinserido, porque se o cara sair diretamente de um regime fechado, não existe nenhuma chance, né, de que essa pessoa seja ressocializada e consiga conviver de uma forma pacífica na sociedade, né? Então, enfim, tem toda essa questão. Exatamente. E outra coisa, tem que ser entendido, a progressão no regime ela não é automática. O apenado, né, ele tem que cumprir certos requisitos para ter direito a essa progressão. Então, ali no artigo 112, né, que eu vou ler para vocês. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, com transferência para regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preço estiver cumprido, ao menos, daí tem alguns percentuais, né? Que hoje a alteração do pacote anticrime colocou ali na lei de execução penal. Uhum. Mas, basicamente, você que atua também na execução penal, você quer comentar a progressão? Que é basicamente cumprimento ali dos percentuais ou do plano de pena e também a declaração de bom comportamento carcerário pelo diretor da instituição, também o exame criminológico, né? Na prática, assim, às vezes esse tipo de coisa nem acontece, sabe? A declaração de bom comportamento, o exame criminológico, às vezes é muito mais o cumprimento do requisito objetivo ali, né? Dele ter cumprido o tempo necessário que a lei prevê e não ter cometido nenhuma coisa que seja considerada falta grave, enfim, isso depende Uhum. muito, assim, Na falta grave. mas na prática, muitas vezes, essa questão do exame criminológico e da opinião ali do parecer do diretor nem acontece. É só teoria mesmo. Mas a falta grave ela é considerada. Se Se tiver falta acontecer, grave sim, que ali. daí é uma coisa que pode impedir, né? Mas se Uhum. não acontecer, daí é meio que presumido que tem o bom comportamento e que ele cumpriu, se ele cumpriu os requisitos objetivos, tá tudo certo. O que eu sempre falo, os benefícios da lei de execução penal, aquilo que eu digo, é um estímulo para o cara se comportar no Uhum. presídio, né? Para não, enfim, evitar entrar em rebelião ou, enfim, ter algum comportamento bem contrário à conduta, boa conduta carcerária, né? Vamos chamar assim. Esse é um ponto bem interessante também, né? Além daquela questão que a gente falou da pessoa que vai sair em algum momento, que ele tem que ser ressocializado aos poucos, né? Também essa questão de que se o cara sabe que ele vai ficar 30 anos lá no regime fechado, ele também não tem nada a perder, né? Agora, Uhum. se ele souber que se ele fizer alguma coisa que é considerada falta grave, um mau comportamento, alguma coisa assim, ele pode colocar em risco aquela chance dele progredir de regime, você acaba se tornando, sim, meio que um estímulo para que ele, né, se comporte ali dentro daquele estabelecimento. Exatamente. Outra coisa na série, né? Ali colocam que o Guilherme de Pádua ele foi solto em 99, porque o fato ocorreu 28 de dezembro de 92. Daí, logo em seguida, já foi decretada a prisão preventiva dele, e ele, durante todo o processo, ele ficou preso cautelarmente. Daí o júri ocorreu em 97, houve ali a condenação, e da série mostra que em 99, após 6 anos e 9 meses, ele foi solto. Daí dá aquela impressão de impunidade, né? Nossa, o cara ficou só 9 anos, desculpa, menos de 7 anos preso, mas aquilo que eu estava até conversando com o Calil, não, a pena dele não foi de 7 anos, não, ele teve uma progressão, ele estava no regime fechado por esse período, daí ele progride para um semiaberto, passa um período de semiaberto, depois vai para o aberto,
e até ele cumprir o final da pena dele. Em regra é assim. Da pena lá de, acho que 19 anos, algo assim. E outra, mesmo no regime semiaberto ou no aberto, se ele cometer alguma falta grave durante esse cumprimento, ele pode regredir de regime. Ele pode voltar para o semiaberto, ir para o fechado. Você quer comentar um pouco sobre a regressão, Calil? Porque a gente fala tanto da progressão, mas as pessoas não falam da regressão, né? Porque é possível também o apenado regredir de regime. É, assim, independente dele estar num regime considerado semiaberto ou regime aberto, até a série comenta que, cumpriu tantos anos de prisão e depois foram liberados, né? Não é exatamente liberados. Muita gente até pode acabar considerando uma prisão domiciliar, um regime aberto, um regime semiaberto harmonizado, alguma coisa desse tipo, uma forma de impunidade. Mas ainda assim, não é que a pena dele acabou ali, né, nesses 7, 9 anos, enfim, que aconteceu. Ele ainda tem algumas condições que ele tem que cumprir, né? Se apresentar de tempos em tempos, não pode vir a cometer outro crime, enfim, tem uma série de questões ali, questão de horário também, que ele tem que estar recolhido em casa, às vezes final de semana, feriado, depende tudo também do caso concreto e do que o juiz achar que é necessário ali. Então, enfim, se ele realmente vier a descumprir alguma dessas condições da progressão do regime dele ali, ele pode sim regredir de regime, né? Voltar ali do aberto para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto. Então não quer dizer que ele realmente está livre ali depois daquele tempo que ele cumpriu no fechado, né? Não é exatamente isso, né? Acaba sendo uma simplificação, assim, falar que depois de 7 anos ele foi liberado, né? Porque não é bem assim. É só uma tentativa de que ele cumpra a pena dele, mas ainda assim sendo reinserido aos poucos na sociedade, né? Exatamente. O que, só para relembrar, a questão do regime semiaberto, em regra, ele, pelo que está na lei, né, ele cumpre a pena numa colônia penal agrícola ou colônia industrial agrícola, que nem sei se na prática existe, né, a gente sabe mais de colônia penal agrícola, ele acaba trabalhando no dia e ou também tem a questão em algumas situações é permitido ele trabalhar, né, se ele tiver emprego fora do estabelecimento, ele trabalha fora e dorme na penitenciária. E daí o regime aberto seria a casa de albergado, né? Que na prática também, creio que já ouviu falar na casa de albergado? Na prática não existe, né? Eu, Seria como se particularmente, fosse. nunca ouvi falar de uma casa de albergado. Normalmente, o regime aberto ele é cumprido em casa mesmo. Aí tem Cumprido em um casa. horário de Né? recolhimento domiciliar ali. Dependendo do caso, ele cumpre de tornozeleira para ser monitorado, né? O horário que ele está em casa, o horário que ele não está, se ele está, onde Uhum. que ele está. Dependendo do caso, nem a tornozeleira usa se for o entendimento de que não há necessidade. Ou começa com a tornozeleira, depois de um tempo tira, né? Porque realmente caso de albergado é uma coisa que parece que só existe na teoria. Então, É, ante a ausência desse estabelecimento, daí ele não pode na ser. prática eu compro em casa. É, E daí tem o recolhimento de fim de semana e o recolhimento noturno. E se ele não cumprir, pode ser considerado ali uma falta grave e ele regredir para um semiaberto, por exemplo. Olha, em tese, né? Ocorrendo. é, E, tem e muitas outra questões. Outra questão Pode. que a gente pode comentar, Calil, já comentamos sobre a questão da alteração da lei de crimes hediondos, a questão ali da progressão no regime, a questão ali também da... Eu lembro ali, quando ele foi preso no inquérito, já foi decretada ali uma prisão preventiva, né? Daí teve uma juíza que concedeu um habeas corpus. E daí o tribunal depois acabou cassando, né? Esse habeas Uhum. corpus, só que ele teve um problema ali que ele acabou foragido, né? Por um período ali. Então ali poderia, digamos, justificar uma prisão cautelar pela garantia da aplicação da lei penal. Né? Depois de Mas um tempo ele até mesmo se apresentou, né? Mas uma coisa que eu até imagino, não sei se foi o caso específico desse, né? Porque a gente não teve acesso ali às decisões, nem nada, uhum, mas aconteceu antigamente, aí, alguns anos atrás, de casos midiáticos que a prisão preventiva era sim, decretada justamente pela repercussão do caso, né? Então, enfim, sim. poderia ser o caso ali também, que hoje em dia não é mais admitido, né? Se for essa a justificativa Até tem especificamente. a expressão garantia da ordem pública, né? Que é aquela expressão vaga, assim, que é Uhum. de origem lá do Código Rocco, italiano, lá do Mussolini, fascista, que você tem
expressão vaga, que é garantia da ordem pública, que ali muita coisa se pode fundamentar com garantia da ordem pública para manter o acusado ou investigado preso, né? Daí foi uma alteração boa que fizeram agora no pacote anticrime, que mudaram ali o rol do 312 para colocar a expressão quando a liberdade oferece risco. Deixa eu só confirmar aqui a nova redação. Lembra como é que está a nova redação do 312? Se eu não Acho me que é. engano, eles ainda citam a garantia da ordem pública, ainda é uma coisa meio vaga nesse sentido, ou garantia da ordem econômica, instrução penal, mas aí tem a questão da, do motivo ser atual, né? Tem aqui a garantia da ordem pública, ordem econômica, só que no final eles incluíram aqui, ó, além do indício suficiente da autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, Isso é teria que muito demonstrar importante. concreto, assim, é o perigo libertatis, né, que antes não tinha, era só a garantia da ordem pública. Porque antigamente E, qualquer coisa poderia se encaixar na garantia da ordem pública e muitas vezes poderia até acontecer uma inversão do ônus da prova, né? Coisa que a gente sempre comenta aqui, né? Enfim, o acusado ter que provar para o juízo que ele não oferece nenhum risco para ele poder ficar em liberdade, né? Até o próprio nome liberdade provisória já meio que tem, instiga sendo você que, a pensar dessa forma, é, né? Agora, sendo que o regra é Estado que tem liberdade, a que prisão será provisória. Agora o Estado tem que comprovar que existe ali um perigo no estado de liberdade dele para que ele fique preso durante um processo, né? Senão, em regra, ele responde o processo em liberdade. Então, Exatamente. isso foi muito bom. Vamos só fazer um recapitula, então. Como o fato ocorreu, então, em 92, não se aplicaria a lei de crimes hediondos aos autores do crime. Então, não teria a questão do cumprimento integral em regime fechado, né? Nem vamos considerar a inconstitucionalidade. Eles teriam, sim, direito à progressão de regime, era a progressão de regime à época geral, que era de 1/6. Mas, se o fato fosse hoje, vamos fazer essa análise, se fosse hoje? Fato. Então, se fosse hoje, então, iria considerar, assim, um crime hediondo, esse homicídio qualificado, e a progressão de regime já iria aplicar a nova, né? Alterada pelo pacote anticrime, que é No a nova artigo 112. redação do artigo 112, exatamente. E aqui no artigo 112, aqui é para o crime hediondo. Então, está aqui no artigo 40%. 112, 40% só penal for condenado pela prática de crime hediondo equiparado, se for primário, que era o caso deles. Só Uhum. que tem o resultado morte, então se aplicaria o inciso 6, que é de 50%. Se o condenado pela prática de crime hediondo equiparado com o resultado morte, e for primário, vedado o livramento condicional, nem poderia o livramento condicional nesse caso. Então, se fosse hoje o fato, eles teriam que cumprir metade da pena em regime fechado. Eles cumpririam metade em regime fechado e a outra metade no semiaberto. Outra metade no semiaberto. Se eles fossem reincidentes específicos no crime hediondo com resultado morte, ele já aplicaria ali o inciso 8. Daí seria 70% a progressão. 70% no Bastante regime coisa. fechado. Bastante coisa. Bastante coisa. Na verdade, ali cumpriria 70% no regime fechado e nem chegaria a progredir do semiaberto para o aberto, né? Porque Não, é impossível. não. É. E vedado o livramento condicional. Livramento Uhum. condicional tem aqueles requisitos lá no Código Penal, cumpridos ali um tanto da pena, ali é feita a reparação do dano à vítima, assim é possível conceder a liberdade condicional pro No caso apenado. concreto ali, acho que eles até tiveram, né? Livramento condicional. Não cheguei. Você chegou a verificar? Não cheguei a verificar isso. Eu vi Porque em na série algumas eles. notícias que teve, mas na série realmente não comenta, né? Então, enfim. Porque eu nem Mas. considerei tanto. Eu tentei procurar alguma publicação dos autos, mas como é processo físico, é difícil conseguir. Porque muitas Uhum. vezes a imprensa também confunde, né? Livramento condicional com progressão de Com regime. Por progressão. É. isso que eu fiquei nessa dúvida também, sabe? Se era Uhum. livramento condicional. Mas eu acho que não era livramento condicional porque não teve notícia de questão de reparação de dano, até porque a família da vítima ingressou com uma ação civil e estava tramitando até agora a execução. Claro que depenhoraram
o apartamento da Paula Tomás para a questão da indenização civil, né? Então, Foi bem acho recente que essa não notícia, né? foi. Até na série eles mostram ali. Então, presumo, tá? Presumo que não tenha sido o livramento condicional. Acho que foi progressão no regime Uhum. mesmo. E aí, Calil, alguma coisa mais que você queira comentar? Alguma coisa que chamou a atenção? Não, acho que Para não. mim, Acho que era mais ou menos isso, né? Os aspectos aí gerais do que aconteceu, com base no que a gente consegue ter acesso pela série, né? sim, Obviamente que a gente sim, não está fazendo uma análise realmente do caso aqui, porque a gente não tem acesso aos autos do processo, é mais com base nas exatamente, informações que a gente tem, mas acredito que exatamente. seja isso, né? Só um comentário assim que eu quero fazer, só para a gente fechar, algumas coisas que me chamaram a atenção. É claro que a gente não pode também querer comparar tanto o Brasil de 92 com o Brasil de 2022, mas algumas coisas ali na investigação me chamaram a atenção, né? Hoje, por exemplo, se fala tanto na questão da cadeia de custódia da prova, de que me chamou muita atenção vendo na série ali, tá ali o cadáver da vítima e de várias pessoas em cima, e a área não está isolada, e pessoas pegando nos objetos ali, isso me chamou muita atenção. Do Muita fato, gente pode pô, nem encostar na própria vítima, né? Os familiares ali, enfim. os objetos ali, exatamente, e assim, Uhum. um isolamento, né, da cena do crime, ele houve. E outra coisa que também me chamou a atenção é a questão do método de investigação, né, também muito baseado no interrogatório do suspeito e na busca da confissão, né. Até É. o. Claro, a gente vê um recorte, né, junto acesso ao inquérito policial, nada, mas tipo, o recorte Uhum. da série, até aparece um dos delegados ali comentando, não, mas o suspeito Ele confessou, pra admitiu. gente tava, admitiu, pra gente estava resolvido. Uhum. Estava resolvido. E dali, pelo que dá a entender na série, não houve assim, uma questão de busca de outros elementos de informação. A própria mãe da É. vítima teve que buscar ali testemunhas, a questão do posto. Então isso me chamou a atenção, assim, pelo menos o método investigativo que demonstraram. Né? É, a respeito dessa questão da investigação, até é muito difícil a gente comentar e realmente julgar o que aconteceu, o que não aconteceu, mas realmente esse trecho me chamou bastante atenção, assim, né? Quando vem à tona a questão da arma do crime, né? É, que o Uhum, próprio promotor do caso, ele fala que tem certeza que foi um punhal, e uhum, daí, com base no interrogatório do acusado, que, enfim, assumiu a autoria do crime e tal, falou que foi uma tesoura, eles não questionaram mais e não foram para mais nenhuma outra linha de investigação, né? É o que uhum, dá para entender através da série. E aí até sim. perguntam, né, por que que eles não foram atrás da arma do crime, não foram procurar, ou Uhum, não fizeram uma perícia ali para ter certeza se foi tesoura ou não. E aí o próprio policial fala na entrevista, né? Não, basta que ele admita que foi uma tesoura, para ele não faria diferença mudar essa arma do crime. Então, se ele falou que foi tesoura, a gente acredita que foi tesoura, né? E isso me lembrou de uma coisa até que eu aprendi agora na criminologia, né? Uma frase que um professor meu citou, me deu um clique ali na hora que ele falou isso e eu lembrei que eu tenho aula com, tem inclusive um grande delegado, o Cristiano Quintas, que é delegado do Tigre, e a gente estava aprendendo um pouco sobre técnicas de investigação, e ele fez um comentário que eu achei muito pertinente, assim, né? Que é uma frase até famosa, mas quando a gente estava falando sobre isso, sobre o policial seguir várias linhas de investigação e não ficar atrelado só na primeira impressão que ele tem, né? uhum, Que a frase é a seguinte: a inimiga da verdade não é a mentira, e sim a convicção. E aí, quando ele falou essa questão da arma do crime na série, né, que basta que ele tenha admitido que foi uma tesoura, a gente não precisa uhum. mais ir atrás de nada. Eu me lembrei dessa frase na hora, assim. Então, enfim, Interessante. são coisas que a própria polícia, né, não pode, assim, se apaixonar por uma linha de investigação, né? Tem que analisar todas as possibilidades. Interessante. Interessante. Até uma vez eu vi um. Ah, puxa, vou ser injusto agora, que eu não tô lembrando o nome do delegado. Ele era, acho que o delegado que deu início ao CICRID aqui no Paraná, mas agora me fugiu o nome dele. Hoje ele é delegado de Polícia Federal. Me fugiu o nome dele. Mas ele, uma vez, ele falando que ele segue várias linhas de investigação, com vários suspeitos, e ele vai escolhendo uma a uma até chegar naquela que realmente tem indícios ali de autoria. Né? É que muitas Seguindo vezes a primeira a mesma impressão lógica. não é a verdadeira, né? Então, enfim, Uhum. não dá para descartar de cara uma linha de investigação, simplesmente, né?
por causa do que parece, né? Enfim, é uma coisa que quando você estuda ali realmente técnicas de investigação, na teoria deveria ser seguido, né? Mas também, assim, como você falou, não dá para comparar o Brasil daquela época com o Brasil de agora. Até mesmo a Sim. questão da cadeia de custódia, que é uma coisa muito nova para a gente, né, ainda Uhum. assim, né? Sim. E, assim, tá na lei, mas muitas vezes não é seguida, porque ainda Ah, não. não teve o tempo necessário para adaptação da polícia nessa questão da Uhum. cadeia de custódia, né? E muitas vezes nem é possível também, dependendo do local do crime, como acontece, essa Sim. preservação da cadeia de custódia. E a lei também não estabelece o que acontece se a cadeia de custódia for violada, né? A lei praticamente só diz que a cadeia de custódia tem que ser preservada, mas não diz, por exemplo, se a cadeia de custódia for violada, acontece uma anulação do processo. Fica aí meio que a cargo da interpretação. Mas naquela época nem existia isso, né, de cadeia de custódia. Então o pessoal chegava, encostava no corpo, encostava nas coisas que estavam ali. E isso é o tipo de coisa que realmente pode interferir numa perícia, enfim, tem toda a contaminação da prova ali, né? Totalmente. Totalmente. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer mandar alguma pergunta pra gente sobre esse caso? Alguém, vocês assistiram a série? Querem mandar alguma pergunta pra gente? Vamos ver aqui os comentários. O pessoal que mandou palma. Boa noite. É isso aí, Cali. Eu acho que conseguimos aí atender a nossa pauta, né? Discutir alguns assuntos que chamaram a atenção da gente, né, nessa série. E algo mais a acrescentar a respeito? Acho que basicamente é isso, né? As mudanças, a questão ali da alteração da lei de crime hediondo, a questão da progressão para eles, acho que para mim tá legal. Uhum. Para mim também, ok. É Acho que era legal. mais ou menos isso que a gente podia comentar ali a respeito do caso, com base no que a gente tem, né? Dentro do nosso conhecimento superficial ali dos fatos, né, baseado na série de TV, mas eu achei legal de ter essa conversa, porque até mesmo na série, né, alguns aspectos jurídicos, assim, as pessoas, claro que são leigas, né, comentam Uhum. e até de uma forma errônea, assim, que, claro que sem querer, acaba até espalhando desinformação. Então, também nosso objetivo é explicar alguns fatos, algumas questões, consequências da lei à época. Uhum. Então, pessoal, quero agradecer a presença aí de todo mundo que acompanhou a gente, agradecer mais uma vez a presença do Calil, essa conversa. Vamos aí ter outras lives também, debatendo outros assuntos, tudo relacionado ao direito penal, processo penal, um pouco da criminologia também. E é isso, Calil. Obrigado mais uma vez aí pela companhia e uma boa noite. Eu que agradeço pelo convite e com certeza vamos fazer mais algumas lives aí, debatendo até alguns temas mais polêmicos, né? E, enfim, uma ótima noite aí para todo mundo que está acompanhando. Uma boa noite. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau. Valeu.